14 é o capítulo de Mateus, versículo 1, está escrito assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado, encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, em outras palavras, irmã Nilda, o dia do seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Amém. Podem tomar assentos, preciosos e queridos irmãos. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite, presbítero Mateus, é triunfando em meio às crises. Triunfando em meio às crises. O capítulo 14 de Mateus, querido pregador Leandro, Alisson, você que gosta de estudar a palavra, o capítulo 14 é o capítulo que revela algumas crises. Primeiro aqui, nós temos essa crise, esse ato tão chocante que foi a morte de João Batista. Depois, nós temos a outra crise que vai dos versículos 13. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, por favor, para acompanhar. Dá uma olhada na sua Bíblia, abre aí, 14 de Mateus, capítulo 14. Versículo 15, aí, irmã Marina, dos versículos 15 até o 20, está aí, a multiplicação dos pães. Por quê? Porque o povo estava com fome e não tinha o que comer. Aí teve a crise da fome. Primeiro, tivemos a crise do luto. Um profeta, capítulo 14 de Mateus. Nós temos um profeta sendo morto injustamente. Nós temos, em primeiro lugar, um profeta sendo morto para tapar um caso extraconjugal. Uma mulher que era amante do cunhado. Olha que coisa terrível. Dá uma olhadinha aí para você ter uma ideia. Dá uma olhadinha, fazendo um favor, versículo 3. Só para você acompanhar. Versículo 3. Porque Herodes tinha prometido a João, tinha prendido João, melhor dizendo, e tinha-o manietado e encarcerado do cárcere, encerrado do cárcere, por causa de Herodias, mulher de quem? Herodias era mulher de quem? Do seu irmão Filipe. Ou seja, o Herodes tinha um caso com a cunhada. E a cunhada tinha uma filha bonita e tal, e a moça dançou no dia do aniversário de Herodes. E ele já bem chapado, meio que no vinho ali, a mesa, ela falou, ó, o rei fala: você pode pedir o que quiser que eu vou te dar. E aí ela: mãe, o que eu peço? Aí é orientado pela mãe, a mãe vê, esse cara fica me denunciando, esse cara fica
Poxa, o negócio estava tão escondidinho, estava tão bom. Na safadeza. Aí ela, sabe como é que é uma mulher, né? Uma mulher quando, sabe como é que é uma mulher quando está, né, com raiva. Aí ela fala com a filha, pede a cabeça de João num prato, ele aprender. Aí pediu, o rei não queria fazer isso, mas tinha prometido publicamente, o pessoal à mesa, ele ficar envergonhado. E aí, mandando, João é degolado, injustamente, por falar a verdade. Enfim, aprendemos algumas coisas que eu vou contar ainda com os irmãos. A primeira crise que nós temos é essa, do luto do profeta. A segunda crise, como eu falei, é dos versículos 13 a 21, quando aqui fala sobre a multiplicação dos pães, a fome, querido Gediel. A terceira crise é na travessia do mar da Galileia, quando surge uma tempestade, eles pensam que vão morrer, eles se desesperam, e aqui Jesus se manifesta também. Então, por isso o nosso tema hoje é triunfando em meio às crises. Ok. A primeira crise, como eu falei, é a do luto. Nesse luto, aprendemos algumas coisas aqui com João Batista. Primeiro, nem sempre a verdade tem que ser dita. Tem que ser o quê, pastor, então? Não falada. Não é porque você tem a verdade que você tem que sair falando a verdade. Porque diz que o peixe morre pela boca. Não é tudo que você vê que você fala. Quer ver uma coisa? João Batista morreu antes do tempo. João Batista morreu antes do tempo. Eu já vi algumas pessoas falando assim, não, profeta é assim mesmo. Profeta tem que falar a verdade mesmo. Você não está estudando bem a Bíblia. Você está interpretando errado. João Batista foi chamado para quê? Para entregar os outros? João Batista foi chamado para falar a verdade para rei? Não. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho de quem? Do Messias, de Jesus. João Batista, ele foi chamado para pregar o arrependimento dos pecados e batizar as pessoas. João Batista tinha duas missões. A primeira missão de João Batista era preparar o caminho do Messias. A segunda missão de João Batista era anunciar o arrependimento. Não era para ficar entregando os outros. Não era para... Olha, aprenda uma coisa, queridos irmãos, querida igreja. Tá vendo isso aqui? Isso é um microfone. Quem tem o microfone na mão tem poder. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, seu líder de departamento, ele tem autoridade. Ele pode colocar você para tocar, por exemplo, da música. Ele pode não colocar você para tocar. Ele pode escalar você e pode não escalar. É autoridade. Então a gente não brinca com quem tem autoridade. Porque quem tem autoridade pode fechar uma porta para você. É claro que Deus, quer ver um outro exemplo? Deus, ele cobra da pessoa se usar de autoritarismo. Deus vai cobrar da pessoa. Vou dar um dos exemplos. Quem já ouviu falar aqui de Nabote? Levanta a mão. Quem já ouviu falar de Nabote? Nabote, o que Nabote tinha? Uma vinha. O rei é autoridade, o rei Acabe. Ele queria a vinha do Nabote. E ele não vendeu. Quis peitar o rei. Sabe o que aconteceu? O rei, a Jezabel, a esposa do rei, Jezabel, que era uma mulher maligna,
Isso aqui dá casar com uma maligna. Herodes não, Acabe era da descendência do povo de Deus. Foi casar com uma ímpia, Jezabel, macumbeira, mandona, feiticeira, idólatra, malvada, cruel, satânica. E ela falou assim, Jezabel, olha a ideia dela. Nós vamos pagar, subornar a pessoa para inventar coisas contra ele, e aí o apedrejamos publicamente e você fica com a vinha. E assim foi feito. Inventaram uma calúnia contra Nabote, e aí Nabote foi morto publicamente, tudo armado pela rainha e pelo rei, porque eles têm poder. A vida foi ceifada. Parou aí? Claro que não, porque Deus, ele age. Deus puniu Acabe? Puniu. Deus depois matou Jezabel, matou, e os cães comeram ainda. Tá, mas trouxe a vida de Nabote de volta? Não. Aprendeu? Então, aqui, João Batista, ele foi imprudente. João Batista foi imprudente. Morreu antes do tempo para falar aquilo que Deus não mandou ele falar. Deus não mandou ele falar isso. Ele que falou. Morreu antes. Pagou o preço. Não estou dizendo que João Batista pecou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele foi imprudente. Morreu antes do tempo. Outra pessoa que morreu antes do tempo também foi Paulo. Mas é uma outra história, depois provo por quê. Agora, nós estamos falando de João Batista. João Batista, então, faz isso, e é preso, e João Batista morre. Mas ele não morre como covarde. Ele não morre como mentiroso. Ele não morre como ladrão e nem como malfeitor. É verdade que João Batista morre, mas morre pela verdade. Morre como profeta. Morre como homem de Deus. Morre injustamente. Morre para ir para o céu. Morre como santo homem de Deus. É assim que João Batista morre. Ok? Então, diante dessa situação, os discípulos de João vão até Jesus depois. E agora se tornam discípulos de Jesus. Aqui, nós temos algumas coisas para aplicar nas nossas vidas. Quando alguém está em pecado, um abismo leva outro abismo. Quando uma pessoa está em pecado, ela é dominada pelo pecado. E ela começa agora a fazer coisas cada vez mais graves por causa do pecado. Era o caso de Herodes. Herodes, ele estava em pecado, manda prender João Batista, e injustamente, depois faz uma festa pagã, e ele só vai atolando no erro, no pecado. Pastor, o que temos que fazer então? Quando nós pecarmos, irmãos queridos, todos nós poderemos pecar, porque somos falhos, não somos perfeitos. Ninguém aqui está imune a não falhar, mas ao pecar, reconheça, abandone o pecado, arrependa, confesse, busque o perdão do Senhor, não se deixe dominar pelo pecado, não haja com cinismo, porque a máscara, ela é colocada no privado, mas quando ela cai em público. A máscara, quando é colocada no privado. Ou seja, o pecado, quando acontece, mas quando é desmascarado em público. E Deus é especialista em desmascarar pecados. Foi o caso do rei Herodes. É claro que Deus permitiu, e o pecado do rei foi desmascarado. E o rei, para encobrir o pecado, pecou mais ainda. Então, muito cuidado. Uma coisa, quando eu falo sobre isso, o pecado,
É importante salientar que tempo não perdoa pecado. A pessoa peca e fala com ninguém. Finge que nada aconteceu. Deixa passar 3 meses, 2, até 6, até 1 ano. Pecado secreto. Ali ninguém fica sabendo. E a pessoa na igreja, como se nada acontecesse. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, é importante confessar, abandonar, enfrentar de frente o pecado. E não fingir que nada aconteceu. Por quê? A pior coisa na vida de um crente, e principalmente se alguém peca, a pior coisa é a cauterização da consciência. Cauterização da consciência. E é tudo que o inimigo quer, uma pessoa com a mente cauterizada. Ah, isso não tem problema não. Isso não é assim também não. A pessoa dá auto-justificativa para ela mesma. É tudo que o inimigo quer, porque bloqueia o mundo espiritual. E a pessoa fica na igreja, mas no arrebatamento ela não sobe. Porque não está contada entre os salvos. Obrigado, queridão. Irmãos, eu estou aqui e penso que cada um de nós estamos. É para quê? Para melhorar a nós mesmos. Sim ou não? Para santificar as nossas vidas. Preparar-nos espiritualmente. Para quê? Para aquele glorioso dia. Quando a trombeta tocar, presbítero Carlos, nós vamos subir ao encontro do Senhor. É melhor a pessoa passar vergonha aqui embaixo, mas quando a trombeta tocar, os portais se abrir e você subir, do que você ficar fugindo da vergonha aqui e depois você ser envergonhado na última hora, quando não tem mais jeito. Não é sem motivo que em Mateus, no capítulo 7, versículos 21, 22 e 23 está escrito: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres e maravilhas. Quem é essa pessoa que está questionando? Jesus, peraí, Jesus, fecha essa porta, bota para fora. Jesus, peraí, Senhor, calma. Porque a pessoa, ela está tão cauterizada, ela fez um evangelho para ela mesma. É como está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando fala assim: prega a palavra, capítulo 4, insta a tempo e fora de tempo, porque virá o tempo, é que as pessoas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si líderes, conforme as suas próprias cobiças, seus próprios pecados, seus próprios erros. Há pessoas que o pastor prega aqui, fala: isso não é assim não. No YouTube, eu sigo lá no YouTube que fala que não é assim não. Eu sigo lá no Instagram que ele fala que isso ainda é desse jeito não, que está falando aí, né? Não tem problema não. Está entendendo? Só que quem é que vai dar conta da sua vida, da sua alma? Não é o pregador do YouTube. Eu vou ter que dar conta da sua vida um dia. E é com essa responsabilidade que eu assumo a palavra nesse altar, para vos vacinar, para vos instruir, para vos avisar.
Irmãos, estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos preparar uma noiva lavada e remida no sangue de Jesus. Porque quando a trombeta tocar, que todos nós possamos subir ao encontro do Senhor. E ao chegar à corte celestial, não vamos ouvir não, apartai-vos de mim, não. Nós não vamos ter comichão nos ouvidos da pessoa que procura explicação para tapar o pecado dela. A pessoa. Então, que o Senhor nos guarde. Em meio às crises, precisamos triunfar. E no caso do contexto de João Batista, sejamos fiéis até a morte. E não sigamos jamais o exemplo de Herodes, que perseguia os outros por causa do erro dele. Mandou matar alguém por causa do pecado, ao invés de arrepender e confessá-lo. Ao invés de abandonar, perseguia pessoas por causa do pecado. Em segundo lugar, nós temos aqui a crise da fome, né? E Jesus aqui, ele tem compaixão diante da dor das pessoas. Jesus, ele sente compaixão pelo ser humano. Dá uma olhadinha, capítulo 14, versículo 13 a seguir. Versículo 14, olha o 14 aí. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, ou para com ela, curou os seus enfermos. Coisa linda, queridos irmãos, irmã Dani e demais irmãos, Catinelli. Coisa linda que Jesus está no nosso meio. E Ele olha para cada um de nós e Ele sente íntima compaixão por nós. Íntima compaixão por nós. Ao sentir íntima compaixão por nós, Ele cuida de nós, em todos os sentidos. Nesse caso aqui, havia uma necessidade de trazer saúde às pessoas enfermas. Por outro lado, Jesus estava ensinando aquela multidão. Olha o versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Aí ele vê a multidão. Olha o versículo 15. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida para si. Gente, despedir o povo com fome é fácil, né? Deixa eles se virar. O problema é deles. Quem mandou eles vir para cá? Às vezes falamos isso quando as pessoas estão com sede através de Jesus. Isso aqui não era pessoas que estavam indo para balada, não. Não eram pessoas que desacreditavam de Jesus. Não era esse tipo de gente. Aqui era gente que estava correndo atrás de Jesus, que estava fascinada por Jesus, a ponto de vir a pé, de enfrentar deserto, sol quente. Não, a gente quer Jesus. Onde está Ele? Onde Jesus estiver, nós queremos ir. E agora vem mulheres, crianças, vinha gente, irmã Cássia, a pé, no jumento, a camelo talvez. A questão aqui, Jesus não sentiu íntima compaixão por pessoas qualquer, não. Foram pessoas que queriam ouvi-lo, foram pessoas que queriam estar ao pé dele, foram pessoas que tinham sede por ele, e vinham de longe, multidões estavam atrás de Jesus.
A pergunta que não quer calar é: quem aqui está atrás de Jesus? Quem aqui quer estar ao pé do Senhor? E aqui, olha, aqui tem uma questão interessante. Versículo 15 diz assim: a hora era avançada. O que é isso? Tinha passado a hora já era tarde, passou da hora. Ei, quantas vezes passa 5 minutinhos e tem gente que fica apavorado? Quem embora logo para cá, reclama. Aqui a hora é avançada, mas Jesus está falando ainda. Amém? Hoje está todo mundo em silêncio. O pessoal está cansado. A hora era avançada. E agora alguém chegou com uma ideia ruim, essa ideia. Querem despedir as pessoas assim. Versículo 16. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, ou seja, não podemos liberá-los assim, Jesus falando. Não podemos liberá-los assim. Dai-lhes voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a gente não consegue alimentar tantas pessoas assim. Mas eles estavam diante de quem? De Jesus. E eles agora relataram o problema para Jesus. Senhor, a multidão está aí. Havia aqui um diálogo entre Jesus, os discípulos e o problema. Aqui nós aprendemos uma coisa: chegou o problema, chegou o pepino, chegou o abacaxi, conte para Jesus. Mesmo que você ache que não vai ter jeito, conte para Jesus. Eles contaram: Senhor, a multidão é grande, está com fome, hora avançada, a gente não consegue fazer, sei lá, não vai, despede esse povo aí. Aí Jesus fala: não, dá de comer. Senhor, mas é impossível, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, mesmo assim eles ainda estavam contando para quem? Para Jesus. Aí olha a resposta de Jesus, versículo 18, e ele disse: trazei-nos aqui. Ou seja, quando Jesus fala isso, o que ele está dizendo, irmã Cláudia? Traz aqui que eu vou dar jeito. Traz aqui que eu vou resolver esse problema. Ei, talvez essa noite eu esteja pregando para alguém que está atravessando uma crise. Talvez você tenha calado. Talvez você tenha parado de orar, de falar com Deus sobre esse problema. Fale com Ele que Ele vai resolver. Conte para Jesus. Ei, Manilda, conte para Jesus o problema, a coisa está acontecendo. Espera Ele responder que Ele vai ter. Ó, Jesus fala: trazei-mo aqui. Aí o pessoal foi buscar. O tempo tic-tac passou. Trouxeram os peixes, os pães. Versículo 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes. Olha aqui, ele mandou, Jesus mandou que o povo fizesse o quê? Assentasse. Aqui, como eu aprendo? Tendo mandado que a multidão se assentasse. Ele estava conversando com os discípulos. E Jesus então fala para os discípulos: ó, fala com o pessoal aí para sentar. Irmãos, como a gente vê isso no dia a dia da igreja? Ó, imagina comigo, ei Carlinhos, imagina comigo. O Pedro, o André, o João, Tiago, Felipe, mas quem? Tomé, os discípulos, 12, Bartolomeu e outros. Ó, pessoal, aqui, Jesus está mandando sentar. Vai sentar para quê? Já viu? Tem gente que questiona tudo. Sentar para quê? Rapaz, ele está mandando sentar. Só, hein, Moeca? Aqui, ó o Pedro, já começou a andar com Jesus, já está querendo mandar na gente. Vai te catar, Pedro, não vou sentar nada, rapaz. Senta se eu quiser. Não tem gente assim?
Você começou a andar agora com Jesus. Um dia desse estava arrastando rede ali, rapaz, na Galileia, pescadorzinho meia tigela. Eu estou querendo dar ordem para a gente. Você besta, rapaz. Se o mestre mandar, eu vou. Para você, quem é você? Tem gente assim, irmão. E Jesus está esperando. Rapaz, pessoal, sentem. Sentem. Deus quer operar o milagre. Mas para isso acontecer, tem que ter obediência. Quantas pessoas não recebem porque questionam demais? Questionam. Quer entender do seu jeito? Meu filho, Deus trabalha de um jeito que a gente não entende. Obedece. Vou repetir. Obedece e não questiona. Para de ficar questionando. Obedece. Obedece e espera para ver. Eu estou falando obedecer a Deus, a sua palavra. Renda-se à palavra de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, Deus sabe. E aí Jesus mandou que assentasse. E o pessoal sentou. Aí aqui, ó, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Como é que é isso? Aqui, permita-me. Pegou os pães e os peixes, ó. Ergueu os olhos aonde? Você quer ver milagre? Coloca os teus olhos no céu. Você quer ver? Aqui houve milagre, houve a multiplicação. André, só que para acontecer a multiplicação, João Vitor, Jesus pegou os pães e colocou os olhos aonde? No céu. O que significa colocar os olhos no céu? Colocar os olhos em Deus. Em Deus. O problema aqui, ó, e abençoou. O que é abençoar? É orar, é colocar diante de Deus. E aqui Jesus colocou isso diante do Pai. Coloca a situação diante do Pai Celeste. Coloca. Coloca os olhos no céu. Esquece o problema. Esquece a fome. Esquece a falta de fé. Ah, não vai dar. Vai sim. Coloca em Deus. Colocou? E diz aqui o texto que o Senhor abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos. E os discípulos, a multidão. Outra coisa que aprendo aqui. Deus não trabalha sozinho. Ele conta com a gente. Samela, Deus conta conosco. Ele fez o milagre, na multiplicação. O milagre Deus é quem faz. Mas na hora de utilizar do milagre, Deus usa a gente. Deus usa você. Aqui tem a pessoa doente, não tem? Se você não for lá impor as mãos sobre ela e orar, não vai acontecer a cura. Porque Deus quer Deus quer usar você. Aqui, vocês sabem, eu não sou acostumado a fazer isso. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar, Sabrina. Deus quer te usar, Yasmin. Deus quer te usar, pastor Mateus, presbítero Mateus. Deus quer te usar, irmão Nil. Aqui ele fez um milagre. Deus quer te usar, irmão Hércules, querido diácono e companheiro, nosso professor. Aqui diz a Bíblia que Jesus pegou e deu os discípulos, e os discípulos, a multidão. Tem gente que está esperando Deus falar. Rapaz, Deus já está falando. Deus já está falando, só que Ele está usando alguém. Deus vai usar sempre um discípulo para chegar até a multidão. Discípulo é seguidor de Jesus. Discípulo não é ser evangélico. Ser evangélico, tem um monte de cantor que é evangélico. Tem um montão de homossexual que é evangélico. Enquanto a pessoa fala, sou evangélico. Discípulo é mais do que isso. Discípulo é uma pessoa compromissada com Jesus. O mundo pode acabar, não vou fazer isso não. Por que não vai fazer? Porque eu tenho aliança com Jesus. Mas seu pai não está vendo, mas Jesus está.
Ah, mas sua esposa não está vendo. Mas Jesus está, rapaz, você é besta. Entendeu? Pegou aí? Pegou, Rebequinha? Quantos discípulos nós temos aqui esta noite? Levanta até o pé, irmão. Eu estou compromissado com ele, ó. Estou seguindo esse caminho. Como é que é? Como ele canta lá? Eu não sei cantar aí. Estou seguindo a Jesus Cristo, caminho, existo. É isso aí. Volto, não volto mais. É isso aí. Aleluia. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho não largo mais. Não volto mais atrás. Nada, por quê? Porque eu sou discípulo, eu sou seguidor de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei, caminho é para seguir. Você acredita em Deus? Acredita, mas não sigo não. Não adianta nada. Não adianta nada. Acreditar em Deus, até o diabo acredita, diz a Bíblia. Sabia? A Bíblia fala. O diabo também acredita. Acreditar isso não é nada. Você tem que seguir. Amém? Muito bem. Por último, a última crise que temos aqui, temos a crise do medo. Houve uma tempestade. Houve uma grande tempestade. Versículo 22. Logo ordenou Jesus e os seus discípulos. Olha essa palavrinha, gente. Fez a multidão estava ali, acompanha comigo. A multidão estava ali, ele multiplicou os pães, botou o povo, os discípulos para trabalhar, sim ou não? Botou, pegou o cesto com os pães, ele distribuiu. Só para você não ficar perdido, me acompanha, versículo 20. E comeram todos, saciaram, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. A multidão comeu. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Aqui, discípulo tem que estar pronto para receber ordem. Discípulo tem que estar pronto para receber ordem. Irmã Alessandra, o que tem de discípulo desobediente, o que tem de discípulo que Jesus manda e ele não faz, tem dois tipos de discípulo. Tem discípulo que é obediente e outro que é desobediente, mas tem um discípulo que é preguiçoso. Meu irmão, com Jesus não dá para seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus preguiçoso. Jesus pegou, multiplicou os pães, os peixes. Pessoal, vai servindo aí o povo. Aí pegava a cesta, aqui e começou a distribuir. Você está pensando que andar com Jesus é vida, de filosofia? Não! Andar com Jesus. Hoje eu estou usando uns termos assim meio. Eba Maria Natal, que bom ver a senhora, você está jovial, está bonita. Deus abençoe a senhora. Olha, meus amados, andar com Jesus, Rebeca, é trabalhar, regaçar a manga da camisa, melhor dizendo, e pegar no arado. Discípulo que não quer pegar no cesto cheio, um cesto de pão e servir a multidão. Tem gente que não quer, só quer ser servido. Vem domingo à noite, senta aqui, aleluia, glória, aí come. Termina o culto, é o primeiro que vai embora. Chegou um visitante, nem falou com o visitante. Em vez de aproveitar, jogar logo um anzol, ganhar aquela alma para Jesus. Em vez de chamar, chegou uma irmã nova na igreja, em vez de chamar a irmã, quinta-feira tem um ensaio, vem, eu passo na sua casa, vem comigo. Em vez de trabalhar, só quer, melzinho,
melzinho e chupetinha. Pãozinho, cestinho, cestinho. Aí Jesus está falando assim, quer ser meu discípulo? Está aqui o cesto. Serve aí o pessoal. Ai, Jesus, estou cansado, ando de coluna. Serve o pessoal, rapaz. Aí terminou de servir? Agora, ó, terminaram? Terminei. Nós terminamos. Recolheram? Recolhemos. Quantos sobrou? Conta aí. Aí nem contaram. Volta, rapaz, faz o serviço direito. Contaram. Aí ele vem lá. Deu quanto? Tem gente que pensa que Jesus não gosta de conta. Ele faz conta. Diz aqui, ó. Sobraram 12 cestos. Contou? Então beleza. Já era tarde. Aí Jesus pega e ordena. Então vamos atravessar agora para o outro lado. Ordenou. Jesus, mas a gente não podia botar uma barraquinha aqui, deitar aqui mesmo. Aí eu estou com tanta dor na perna. Andei tanto, fiquei em pé, servindo. Irmão, 5.000 pessoas, sem contar criança. Isso aqui de umas 15.000 pessoas. Porque criança e mulher é a maioria. Quer ver aqui hoje? Aqui hoje, hein? Quantos homens tem aqui, homem? Levanta a mão os homens, só os homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 homens, 19, 20, 21. Mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ih, já passou, nem terminar. Sem contar a criança. Devia de ter aqui umas 15.000 pessoas. Por baixo. Aí, Jesus, eu tô. Olha, ô Pedro, ô Tomé, você não está cansado, não, rapaz? Carrega aquele cesto para lá, para cá, servindo. Aquelas pessoas, rapaz. E quanto mais eu tirava pão e peixe, rapaz, mais multiplicava, que não acabava. E eu, carregando aquele cesto ali com pão para lá e para cá. Agora Jesus manda ainda atravessar o outro lado. E aqui, ele ordenou. Você quer ser discípulo? Seja pronto para obedecer a ordem do mestre. Vai chegar o momento que ele vai mandar atravessar para o outro lado. O outro lado, e ele fala assim, adiante, na frente. Jesus manda a gente na frente. O outro lado, aqui, Jesus tem um outro lado para a sua vida ministerial. E ele tem um outro lado para a sua vida espiritual. Você está sentindo frio? Ele vai te levar para o outro lado para aquecer. Se está desanimado, ele vai te levar para o outro lado para te dar ânimo. Ele vai te dar experiência. Jesus tem o outro lado. Ele tem uma dinâmica. Ele vai deixar você passar. Ele ordenou que fosse para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aqui, aprendo outra coisa, irmão Breno. Jesus mandou os discípulos fazer uma coisa, e ele foi fazer outra. Isso aqui mostra a dinâmica. A obra de Deus é dinâmica. Enquanto uns estão fazendo uma coisa, outros têm que fazer outra. Nem todo mundo pode ser do louvor. Nem todo mundo pode ser professor da escola dominical. Nem todo mundo é pregador. Alguém tem que ficar na porta. Alguém tem que chegar mais cedo, né, irmã Nil? Para abrir e esperar o povo. Alguém tem que espantar o cachorro para não entrar dentro da casa. Então, a obra de Deus é dinâmica. Faça alguma coisa. Versículo 23. Despedido da multidão, subiu ao barco para orar à parte. Subiu ao monte para orar à parte. Irmão, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Tinha operado tantos milagres. Curou enfermos. Multiplicou pães. Mandou os discípulos ir à frente. E mesmo assim, ele ainda sentiu necessidade de orar à parte. Irmão, essa semana foi semana de oração. Eu realmente não vim todos os dias. Eu não vou perguntar para não fazer, para pessoas não ficarem constrangidas.
Mas se eu fosse perguntar quem veio à oração, pelo menos um dia essa semana, eu tenho certeza que muita gente não levantaria a mão. Muita gente. Talvez a maioria não levantaria a mão. Não veio na oração. E Jesus aqui, ó, tem gente que não ora porque acha que tá tão bem. Não precisa estar orando tanto. Jesus, cheio do poder de Deus, operando tantos milagres, ainda sentia necessidade de orar à parte. Sabe o que é orar à parte? É orar secretamente com Deus. Aleluia! É buscar o Senhor, irmão. A respiração da alma é oração. Quem não ora, não respira. Quem não respira, morre. Essa frase não é minha. É de um pastor de muita oração, chamado Gordon. E ele é que diz que a oração é a respiração da alma. Quem não respira, morre. Eu disse na oração ontem, na quinta-feira. Sabe por que certas classes da escola dominical não crescem? Porque tem um professor morto na frente. Não ora? Sabe por que certo conjunto só diminui? E quando vai cantar um fiasco? Porque as pessoas não oram. Aí quem está cantando está tudo morto. Porque não respira. Sabe alguém que vai pregar e prega e não acontece nada? Porque o pregador também é morto. Porque não ora. Porque quem ora, respira. Quem não respira, morre. Todos os ministérios da igreja dependem da oração. Não existe pessoa que fala assim, eu não sou de oração não. É a mesma coisa que falar assim, eu não sou de conversar com Deus. Então o que você vai fazer lá no céu, se você não gosta de conversar com Ele? Oração é conversar com Deus. Você vai fazer o que lá no céu? Ei, o que você vai fazer lá no céu, se você não gosta de conversar com Deus? Pastor, é que o meu joelho dói. Então senta. Não é pecado orar sentado. Mas vem orar a Deus. Busca ao Senhor. Lá na sua casa, separa um lugarzinho lá. Para sua esposa, seus filhos, seu marido saber, ó. Minha mulher ora ali, olha o cantinho dela. Ore a parte, busque a Deus. E Jesus orou a parte. Chegado já à tarde, estava ali só, Jesus, né? O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília, aqui, no calendário judaico, irmão João, presbítero Jonatas. Acertei? Barbosa, né? Fala sobre a quarta vigília. O calendário judaico, André, é diferente do nosso. As horas do calendário judaico é assim: a primeira hora é de 6 a 7 da manhã. Primeira hora. Aí, no calendário judaico tem 12 horas, a 12ª hora. Beleza. Depois, quando o sol se põe, aí conta a primeira vigília. Cada vigília é de 3 horas. De 6 da noite até as 9 é a primeira vigília. Aí a segunda vigília, de 9 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3. A quarta vigília, que é o caso aqui do texto, de 3 a 6. 6 horas, começa a contar a primeira hora. É assim que é o calendário judaico. Então aqui, diz aqui que era a quarta vigília, ou seja, era ali 5 horas da manhã, mais ou menos. Era de 3 até as 6, talvez 4 horas, por ali. Era a quarta vigília. O dia já estava quase amanhecendo. E os discípulos atravessando aquele mar, as ondas vieram. E agora, olha só, versículo 26. Os discípulos versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
Você sabe como que o Senhor Deus vem na nossa direção para nos socorrer quando a crise chega? Ele vem sobrenaturalmente. Deus vem ao nosso encontro sobrenaturalmente. Você não se alegra com isso, não? Sobrenatural indo na sua direção. O sobrenatural indo na sua direção. Meu Deus, venha mesmo o sobrenatural da parte do Senhor para nós. Aí, olha o 26. Mas os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram. E uns disseram: é um fantasma! Oh, meu Deus! Gritaram: um fantasma! Irmão, tem gente que não tem comunhão com o Senhor, não. Quando vê Jesus até fica com medo, pensa que está vendo fantasma. Não tem muita comunhão com o Senhor. Mas sabe o que é isso? É o medo. O medo faz a gente ver o que não é. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo. Irmã Valentina, o medo é terrível. Eu já tive medo. Eu já passei por situações assim. Mas eu enfrentei o medo. Posso contar a vocês como é que foi? Eu morava do lado do cemitério. E o cemitério, ele tinha um muro fictício. Só à frente assim, ó, tinha um muro. Na lateral não tinha muro. Era aberto. E a gente, para cortar caminho, meu pai era gerente de uma fazenda, a gente vinha da fazenda para casa e eu passava pela lateral do cemitério a cavalo, montado no cavalo. Aí quando eu era de noite, quando eu estou passando do lado do cemitério assim a cavalo, irmã Dani, estava ventando, quando eu olhei para a árvore assim, ó, tinha um monstro atrás da árvore, e o monstro vinha assim, ó, para me pegar, e voltava. Eu segurei a rédea do cavalo, vi aquele monstro na minha frente, arrepiei todo, fiquei com medo, e eu pensei assim, mas dizem que monstro não existe. Eu pensei que era assombração na época, né? Que era assombração. Aí eu pensei, mas disse que assombração não existe. Segurei, ajustei a rédea do cavalo, e fui tocando o cavalo assim devagarzinho, a passo, e com aquele medo dele, eu fui tocando o cavalo para próximo da assombração. E fui, o coração foi acelerando, e eu fui. Quando chegou pertinho, sabe o que era, irmão? Era o galho de uma árvore, era o vento que puxava, mas parecia uma assombração. Eu estava vendo uma assombração de longe. Eu estava com medo, mas a assombração não existe, viu, Nathalie? É só o medo, não tinha assombração, era o meu medo. Então quando a gente está com medo, a gente vê coisas, é igual o ciúme. Você sabia que o ciúme é medo de perder a pessoa amada? E quando a pessoa está com ciúme, irmão Hércules, ainda bem que o senhor não tem ciúme da irmã Luceni, nem a irmã Luceni tem ciúme do senhor. Ainda bem, porque quando a gente tem ciúme, irmã Kátia, irmão Elias, cadê o Elias? Quando a gente tem ciúme, a gente vê coisas, irmã Carla. A gente vê o que não existe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, quando eles ficaram com medo, eles viram um fantasma. Mas Jesus, olha o que Jesus fala. Aqui, ó. E gritaram, diz aqui o texto, versículo 26. E gritaram com medo. Ei, quando a gente está com medo, a gente vê coisa e a gente se apalpa. A gente grita. Ai! Grita, hein? Ai! Hã? Um grito é feio. E o grito, quando a pessoa está com medo, é mais feio ainda. Tiveram medo? Agora, versículo 27, estou terminando. 27. Jesus, porém, lhe falou logo. Eu gosto tanto dessa expressão.
Jesus falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa expressão aqui, está vendo essa expressão aqui, sou eu? No grego, irmã Dani, eu já estudei esse texto aqui no grego. No grego não está assim, sou eu. No grego está assim, ego eimi, é a expressão grega, ego eimi. No grego está assim, eu sou. Não temas, eu sou. Sabe o que é eu sou? Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que te socorre, eu sou o que te ajuda a vencer o medo, eu sou o que te ajuda a vencer o ciúme, eu sou o que te ajuda a vencer a falta de fé, eu sou o socorro que você precisa, porque o barco não vai afundar. Eu vou repreender essa onda, vou repreender esse vento, vai fazer bonança. O eu sou está no seu barco, o eu sou está na sua vida, o eu sou está na sua escola, o eu sou está nos seus projetos, o eu sou está no seu casamento, o eu sou está na sua família, o eu sou está no seu ministério, o eu sou está te ungindo, o eu sou está nos teus projetos, o eu sou está na sua empresa. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Fale um glória para Jesus aí. O eu sou se aproximando, sobrenatural, e fala: não temas, eu sou. Aleluia! Oh meu Deus do céu! Quando Jesus fala, irmã Cindy, traz consolo. Quando Jesus fala, traz esperança. Mas não termina aí não. Diz o texto aqui, olha, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, aqui é a experiência do Pedrão. Se é mesmo o Senhor, manda que eu vou contigo. Olha a resposta de Jesus no 29. Vem! Eu gosto tanto de Jesus, rapaz, que quando a gente quer, Jesus não planejou isso aqui, ó. Quem é que teve essa iniciativa? Pedro. Irmã Dani, o pessoal critica Pedro porque Pedro começou a andar e afunda. Mas foi o único que andou sobre as águas. Ele teve coragem. Aqui, Deus quer ver quando nós temos coragem, nós experimentamos o melhor de Deus. Quando nós temos ousadia, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me usa. Então vem, vou te usar. Senhor, eu quero pregar. Então vem, vou te ensinar a pregar. Senhor, qual é o desafio que você vai falar com o Senhor? É sobrenatural. Andar sobre as águas é sobrenatural. É por isso que eu gosto de ser pentecostal. Porque pentecostal acredita em milagres. Pentecostal acredita em coisas sobrenaturais. Aleluia. Pentecostal acredita em coisas impossíveis, evangelista Júnior. Pentecostal acredita que pode chegar aonde nós não chegaremos por nós mesmos, mas com o nosso Deus nós vamos chegar. Aleluia! Vai acontecer, vai dar certo. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é das coisas sobrenaturais. Você quer o sobrenatural? A palavra de Jesus, então vem. Eu quero encerrar. Esse texto é muito conhecido. Eu não quero continuar. Eu quero encerrar com esta palavra de Jesus. Então vem. Vem. Vem andar sobre as águas. É claro que quando você fala vem, você aceita. Tá bem, então eu vou. Tem vento. Tem vento soprando. Se você aceitar, você não pode tirar os olhos de Jesus. O texto diz que Pedro começou a andar, mas ele começou a olhar para o vento, para baixo. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Aceita o desafio, mas não olha para baixo. Nunca mais. Jesus. Jesus. Alguém vai falar, agora não. Estou olhando para Jesus. Eu aceitei o desafio, eu não posso tirar os olhos dele. Eu aceitei o desafio, agora o sobrenatural me espera. Fica de pé, por gentileza, vamos orar. Eu quero orar por alguém que colocou o desafio no seu coração. E Jesus esta noite está dizendo, vem, eu vou te usar. Vem, eu vou te abençoar. Vem, eu vou te socorrer.
Eu quero orar por alguém que não está satisfeito com a mesmice. É alguém que acredita que Deus tem algo a mais para a sua vida. E você quer viver o algo a mais de Deus para você. Pode sair do seu lugar rapidinho, vem aqui à frente, eu vou orar por ti.